Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo de número 20. Nós vamos ler a partir do verso 1. João, ou João, ou João, tanto faz. Capítulo 20, nós vamos ler a partir do verso 1. Amém? E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos. Diga, juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Diga, lençóis. Todavia não entrou. Diga, não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Diga, entrou. E viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Diga, creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Pode se assentar. Temos alguns versos, mas é necessário para que possamos ter um pouco mais de entendimento daquilo que está contido nesse texto. Veja que o texto está falando da ressurreição do Senhor Jesus. O texto fala do momento onde Maria Madalena vai até o sepulcro para poder ungir o Senhor, embalsamar o Senhor. E o texto diz que ela viu que a pedra foi tirada do sepulcro. Ela apressadamente vai e conta aos discípulos. Isso aqui também está contido em Mateus, Marcos, Lucas. Porém, quando ela narra para eles que a pedra foi removida e o corpo do Senhor não estava lá, eles correm para o sepulcro. O outro discípulo aqui no caso é João. Então Pedro e João vão correndo para ver o que tinha acontecido, para ver se realmente a pedra havia sido removida do sepulcro. Quando eles chegam, nós vamos ver aqui pelo texto que João, que era mais novo que Pedro, ele corre mais rápido, mais velozmente, com mais pressa. É como se colocasse eu com Rosenberg, por exemplo, para correr. Vou ficar para trás, né? Rosenberg tem mais novo, tem mais vigor, mais disposição. E eles correm juntos. O texto diz que eles correm juntos em direção ao sepulcro para ver se realmente foi removida a pedra, se o corpo do Senhor não estava ali. E João chega primeiro. E o texto diz, aqui faz questão de colocar, que João viu os lençóis no chão. Os lençóis aqui, meus irmãos, são aqueles que
que Nicodemos e o José de Arimateia embalsamaram o corpo do Senhor. Isso era um costume hebreu, embalsamar o corpo, enrolar em lençol e colocar no sepulcro. Eles viram, João viu o lençol, mas ele não entrou no sepulcro, ele só viu o lençol jogado no chão, mesmo que estava no corpo do Senhor. E nós vamos ver que Pedro fez diferente. Pedro, apesar de chegar depois dele, ele vê os lençóis, mas Pedro entra no sepulcro. E quando ele entra no sepulcro, ele vê os lençóis que foi tirado do corpo, e o texto fala que ele viu o lenço que foi tirado do Senhor, num lugar enrolado à parte. E observe, queridos, que o texto diz que João depois entrou e no sepulcro viu e creu. Então isso me despertou algo. Os dois vão em direção ao mesmo destino, ao sepulcro. João chega ao sepulcro, vê os lençóis, mas não entra. Pedro chega depois, vê os lençóis, mas ele entra no sepulcro e vê os lençóis e vê o lenço enrolado que estava à parte. Mas o texto diz que depois ele entra, João entra e ele crê. Alguma coisa aconteceu. Pois bem, queridos irmãos, havia um costume hebreu, eu não sei se ele perdura ainda, em que quando alguém deixava o lenço da sua cabeça enrolado no canto, ou no lugar, ou numa casa, ou que seja, representava que ele um dia voltaria para aquele lugar, ou para habitar naquele lugar, ou para aquele povo. Então o lenço enrolado representa que Jesus iria voltar. Quando João entra, ele vê o que Pedro já tinha visto, o lenço da cabeça enrolado, e ele creu, acendeu nele. Olhando para esse texto, eu vejo o seguinte, para nós aqui. Muitas das vezes, queridos, nós estamos correndo em direção àquilo que o Senhor quer de nós, é o que nós almejamos do Senhor. Muitas vezes nós chegamos, nós queremos correr velozmente para chegar rápido. Nós chegamos, só que muitas das vezes nós chegamos até a porta, nós não entramos um pouco mais do que deveríamos. O texto mostra o seguinte, que João chegou, viu, mas não entrou. Mas Pedro chegou, viu, entrou e viu muito mais do que João tinha visto. Então hoje aqui nessa noite, o Senhor, Ele fala conosco o seguinte: existem dois tipos de pessoas. Aqueles que veem somente pelo lado de fora da obra, não conhecem o Senhor profundamente, não buscam o Senhor com intensidade, e aqueles que veem o Senhor na sua grandeza, ou seja, eles entram mais dentro para poder conhecer mais do Senhor, os mistérios, a palavra, ter mais intimidade com o Senhor. Nós somos chamados, meus irmãos, a termos mais intimidade com o Senhor. Nós somos chamados a buscar o Senhor. Em Jeremias capítulo 29, verso 13, declara o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então o texto está dizendo o seguinte: se você entrar na minha presença, se você ir um pouco mais além do que você já foi hoje, ou do que qualquer outro foi, você vai conhecer coisas maravilhosas da parte do Senhor. Você vai ter mais intimidade com o Senhor, você vai ver a revelação do Senhor, você vai ver a grandeza do Senhor sobre a sua vida, você vai ter uma experiência poderosa com o Senhor, quando nós entramos mais à presença do Senhor, queridos irmãos. O mesmo Jeremias, no capítulo 33, verso 3, ele declara o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes, grandes e ocultas que não sabes.
Como que eu vou descobrir as coisas grandes, firmes e ocultas? Quando eu entro à presença do Senhor. Eu não fico somente à porta, eu não fico só do lado de fora contemplando, eu não fico só olhando, não. Eu entro, eu faço parte desta obra e eu entro à presença do Senhor. Eu sinto a presença do Senhor na minha vida. Essa é a diferença. A diferença entre um servo do Senhor e outros é exatamente o seguinte, meus irmãos: uns parecem assim, tem um pouco mais de experiência com o Senhor. Por quê? Porque eles entram, não ficam somente à porta. O convite do Senhor para você e para mim é que nós entremos mais do que já fomos até o dia de hoje, que nós busquemos mais do que já buscamos até o dia de hoje. Há uma diferença, meus irmãos, muito grande entre estar à porta e estar dentro do templo. Quem olha pelo lado de fora, ele contempla apenas um visual aparente, mas quem está dentro, ele contempla a grandeza daquele que está dentro do templo. E nesta noite o Senhor está aqui para se revelar a você e mostrar a você a grandeza que Ele é na tua vida, e Ele quer ser muito mais íntimo do que já foi até o dia de ontem na sua vida. Ir um pouco mais além. Para João, ele apenas viu o lençol, realmente já viu, não viu mais nada. Mas quando Pedro entra, ele vê além daquilo que é aparente. Quando você entra, querido, sabe o que acontece? Você entra na dimensão de Deus, você vê o invisível, você vê o impossível possível na sua vida, você vê o acontecer de Deus na sua vida, você vê o agir do Senhor na sua vida, você vê a operação do Senhor na sua vida, você vê a graça manifesta do Senhor na sua vida, quando nós entramos um pouco mais do que já fomos. Se eu oro 5 minutos, hoje eu vou fazer um esforço, eu vou orar 10 minutos, ou seja, estou indo mais além, eu estou entrando mais à presença do Senhor. Se eu jejuo um dia, eu vou jejuar 3 dias, eu jejuo 1 hora, eu vou jejuar 5 horas, 12 horas, ou seja, eu vou buscar um pouco mais da intimidade com o Senhor, porque eu quero ir mais além. A palavra do Senhor fala de uma mulher em Mateus capítulo 15. A Bíblia chama essa mulher de mulher cananeia, também chama ela em Marcos de Sírio-Fenícia. Era uma mulher que não era judia, ela não é hebreia, portanto ela não pertencia à nação hebreia. Mas esta mulher, meus irmãos, ela foi além. Ela não ficou apenas olhando do lado de fora, ela foi além do que se esperava, além daquilo que ela estava vendo, além daquilo que eles estavam vendo. Porque a palavra diz que esta mulher, ela tinha uma filha, e ela estava endemoniada, e ela ouve dizer que Jesus estava passando por aquela região. Ela deixa a menina em casa e vai até o Senhor Jesus. Ela chega gritando, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos diziam: manda embora, despede ela, porque ela vem gritando, está escandalizando, está bagunçando, manda ela embora. Nem Jesus deu resposta para ela. Jesus não deu resposta para ela, presta atenção no que eu vou falar aqui, hein? Ela está gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus não está dando resposta para ela, mas Ele está ouvindo. Às vezes nós estamos clamando, entrando na presença, estamos falando, estamos chorando, estamos gritando na presença de Deus. Ele não está falando nada, mas Ele está te ouvindo. Ele está me ouvindo. E o texto diz que essa mulher, ela insistiu até que se parou tudo que estava ali acontecendo. Parou aquele movimento, aquela multidão, e Jesus se dirige a ela e diz assim: mulher, eu não posso pegar o pão
dos filhos e dá aos cachorrinhos. Ele estava dizendo para ela o seguinte: eu não vim para vocês que são gentios, eu vim para Israel, não posso fazer isso agora. E o texto diz que essa mulher, ela diz assim: mas meu Senhor, até das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, nós cachorrinhos comemos. Preste bem atenção no que essa mulher fez, meus irmãos. Ela entrou além do que todos esperavam, ela foi além. Ela conseguiu entrar na dimensão do invisível, da impossibilidade. Ela conseguiu tocar o coração do Senhor, porque a palavra diz o seguinte: Jesus olha para ela assim: mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo conforme você veio buscar. Pode ir, que a tua filha está liberta. E a filha dela ficou liberta. Por quê? Porque esta mulher, meus irmãos, ela fez uma diferença. Ela não ficou apenas na medida de ficar olhando Jesus passar. Ela não ficou apenas recebendo aquela palavra: ó, para de gritar. Ela não parou quando achando que Jesus não estava ouvindo, não. Ela entrou a dimensão, ela entrou um pouco mais, e o milagre veio. Se nós entrarmos na dimensão do Senhor, nós vamos conseguir tocar o coração do Senhor. O milagre vai vir, a graça vai vir, a operação do Senhor vai vir, e o Senhor dirá para você: olha, o Senhor vai te despedir daqui hoje em paz. Olha, vai em paz, porque amanhã você verá o meu poder na sua vida, diz o Senhor. Um pouco mais. Ela não tinha direito, mas o Senhor liberou uma palavra para ela. E aqueles que estavam caminhando com ele ali, a Bíblia não fala nada, estavam só murmurando, falando, tentando impedir. Meu querido, se alguém tentar impedir você de buscar o Senhor, de servir o Senhor, diga uma coisa para ele: eu vou gritar mais alto, eu vou clamar mais alto, eu vou adorar mais alto, eu vou bendizer mais alto. Porque eu não quero ficar na superfície, eu não quero ficar às portas, eu quero entrar na presença do Senhor, eu quero tocar o coração do Senhor, eu quero sentir essa doce presença na minha vida, eu quero sentir a grandeza de Deus na minha vida. A diferença está aí. Jesus estava passando, e a palavra diz em Lucas 17, que 10 leprosos de longe, estavam de longe, eles falam assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Começam a clamar, de longe. Eram leprosos, não podia chegar perto. E a lepra naquele tempo era algo terrível, não tinha cura, irmãos. Quem era leproso, ele vivia isolado da família. Até para cultuar a Deus era impedido, tinha impedimentos. E Jesus fala assim: pode ir ao sacerdote, oferece a oferta que Moisés mandou dar lá. E eles foram, creram naquela palavra. Preste bem atenção. Estão caminhando os 10. Daqui a pouco um olha: ué, cadê a lepra? Foi embora, curados. Viram que ficaram curados. Os 9 foram lá, mas um voltou. Um voltou correndo, se prostrou diante do Senhor Jesus e agradeceu, adorou. Jesus virou para aquele homem e falou assim: ué, onde estão os outros 9? Só você voltou para dar glória a Deus? Então vai, porque tua fé te salvou. Olha a diferença, meus irmãos. Os 9, eles estavam apenas olhando pelo lado de fora ao Jesus, mas esse um não, ele entrou à presença do Senhor, ele recebeu a cura e recebeu a salvação. Essa é a diferença, meus irmãos. Quando nós entramos na presença do Senhor, e no pouco mais do que já fomos, nós vamos conhecer esse Deus, um Deus vivo e poderoso. Essa é a diferença. Ah, por que Deus só olha para ele? Não, Deus olha para ele, olha para você. O Senhor olhou para os 10, deu uma bênção para os 10, mas aquele um voltou, ele recebeu algo muito maior do que a cura na vida dele. Recebeu salvação, a bênção maior. Em Marcos capítulo 14, também fala de uma mulher, Maria, irmã de Lázaro. A palavra diz que eles estavam reunidos na casa
de Simão, leproso, diz a Bíblia. Era conhecido como Simão o leproso, mas naquele momento ele já não estava mais com lepra. Estavam ali sentados porque ia ser servido uma refeição. Os homens estavam ali, Jesus, Simão e os apóstolos. E naquela cultura daquele tempo, a mulher não podia entrar à presença de uma reunião onde havia só homens, de forma alguma, não podia. Mas a palavra diz que esta mulher, ela pega um vaso de alabastro, e a Bíblia diz que dentro deste vaso tinha um perfume de nardo puro, perfume caríssimo, 360 denários, é caro, porque um denário era o preço de um dia de trabalho daquele tempo. E a mulher pega aquele vaso de alabastro, ela entra naquela reunião, ela vai até o Senhor, ela rompe o vaso, ou quebra o lacre, ou quebra o vaso, rompendo, e derrama sobre o Senhor aquele perfume puro. O cheiro do perfume exalou, mas todos que estavam ali não estavam observando o ato do perfume, nem o cheiro, nem o odor. Simão disse assim, aliás ele pensou, disse no coração: se esse aí fosse profeta, se referindo ao Senhor Jesus, saberia que esta é uma mulher pecadora. Jesus vira para Simão e fala assim, meus irmãos: Simão, eu entrei na sua casa e você não deu água para lavar meus pés. Eu entrei na sua casa, Simão, você não me deu óleo para a minha cabeça, e você nem sequer beijou a minha face, me deu o ósculo santo. O que Jesus está dizendo para Simão é: Simão, você me recebeu na sua casa, mas não me honrou como devia, porque assim se recebia com honra os convidados. E Jesus fala assim: está vendo essa mulher, Simão? Ela deu tudo que ela tinha. Alguém disse assim, foi Judas Iscariotes: que desperdício, poderia vender esse perfume e o dinheiro dar aos pobres. Jesus vira e fala assim: ué, os pobres vocês têm convosco sempre, a mim não. Ela antecipou para ungir o meu corpo para a sepultura. E o que ela fez, em todo lugar que for pregado o Evangelho, será contado isso por memória dela. Não incomodes ela. Meus irmãos, prestem bem atenção. Convidaram Jesus, botaram ele ali para comer, todo mundo contemplando pelo lado de fora. Mas essa mulher, ela foi além daquilo que estava ali. Ela conseguiu tocar o Senhor, ela conseguiu alcançar algo. Eu falo assim, ela me ungiu para a minha sepultura. O Senhor disse assim: aonde for pregada essa palavra, isso será contado em memória dela. Ou seja, todo lugar do planeta, desde aquele tempo até hoje, se fala deste ato, desta ação, porque ela conseguiu ir além. Ela não ficou contemplando Jesus a uma mesa apenas, ela não ficou contemplando Jesus sentado em uma reunião, não. Ela entrou na presença do Senhor, ela se quebrou, ela se rompeu, e ela deixou que aquele perfume exalasse o ambiente, e aquilo chegou diante do Senhor, agradou o coração do Senhor. Simão recebeu apenas o Senhor, mas não como deveria. Simão é o exemplo de muitos que apenas recebem Jesus para receber uma bênção. Simão o leproso, por quê? Jesus já tinha curado ele, não era mais leproso. O que o Senhor quer de mim e de você, espera da igreja dele, é que nós entremos na presença dele, que nós não fiquemos apenas na literalidade, no superficial, que nós não fiquemos apenas no hoje assim, essa não. Ele quer que nós entremos um pouco mais na presença dele. Intimidade. Daniel, Ananias,
Misael e Azarias, Daniel capítulo 2 e 3, eles entraram em oração, porque havia uma sentença de morte. Eles eram governadores, e o Nabucodonosor teve um sonho, e ele chama lá os sábios, encantadores, e diz: olha, eu tive um sonho, esse sonho está me perturbando. E eles disseram assim: ô rei, então o senhor conte o sonho que nós vamos dar o discernimento. E ele disse assim: eu não lembro, vocês têm que contar o sonho para mim. E eles disseram: como é que nós vamos poder dar o discernimento de algo que nós não sabemos? Ele disse assim: se não me der o discernimento e me contar o sonho, eu vou matar todos os responsáveis, todos os astrólogos, sábios. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam inclusos nesse pacote. E ele chega diante do capitão da guarda e fala assim: olha, pede a ele que nós vamos orar ao Deus dos céus, e ele nos dará a direção nisso. E eles entram em oração. Preste bem atenção, meus irmãos. Eles entram e o Senhor vem e traz a Daniel a revelação do sonho. Daniel chega diante de Nabucodonosor e diz: ó rei, o sonho foi esse, assim, a estátua, assim, 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 assim. Por quê? Porque ele foi além do que ia. Os outros hebreus que estavam lá não estavam querendo buscar o Senhor, era só hebreu, mas ele queria ser muito mais que isso, a intimidade com o Senhor. O Senhor quer te visitar de uma forma poderosa, quer usar a igreja dele, nossas vidas, com sonhos, com revelação, com unção, com poder, com os dons, com a graça dele. Mas nós precisamos entrar um pouco mais, não ficar apenas na superficialidade. Os irmãos lembram aqui do estudo que nós tivemos aqui, onde somando o profeta entra nas águas, entrou o tornozelo, depois foi na cintura, daqui a pouco já cobriu tudo. Ou seja, o Senhor quer que nós entremos mais do que já entremos até o dia de hoje. Pedro entrou, e quando ele entra, ele vê e ele entende o sinal, a revelação, a graça de Deus. Ele vai voltar, e João, depois que vê que Pedro entrou, ele entra, ele creu, ou seja, ele recebeu aquela promessa, aquele sinal, aquela palavra, ele entendeu. Se ele não entra, ele não entenderia o mistério. Quando nós entramos, o Senhor descortina todas as coisas, traz a revelação. Eliseu estava cercado uma vez pelos assírios, e o servo dele, o ajudante dele, disse assim: nós vamos morrer. O senhor não está vendo? Nós estamos cercados aqui, vieram para nos capturar. Aí Eliseu fala assim: Senhor, abre os olhos dele, para que ele enxergue. E quando o Senhor tocou nos olhos dele, ele abriu e viu a dimensão. Ele viu o exército do Senhor, os anjos acampados, guardando, que era muito maior do que os assírios. Deixa eu te falar uma coisa: entra na dimensão de Deus, vai um pouco mais além. Você vai ver que o problema, a dificuldade, a necessidade não é tão grande assim, porque o teu Deus é maior do que tudo isso. O teu Deus está acima de todas essas coisas. Quando nós entramos na dimensão do Senhor, nós podemos contemplar a graça de Deus, a bondade de Deus, o milagre de Deus, o agir de Deus, meus irmãos. A mulher cananeia fez isso, aquele dos 10 leprosos fez isso, entrou a dimensão. Davi fez isso quando foi encarar Golias. Davi simplesmente não ficou conforme, igual o exército de Israel, olhando aquilo, sabendo, não, há um Deus em Israel, há um Deus, claro que há um Deus em Israel, nós somos hebreus, mas e aí? E a dimensão? Se nós não formos um pouco mais além, meus irmãos, nós não vamos conhecer esse Deus como Ele é. Deus quer se revelar a nós todos os dias. Todos os dias o Senhor quer se revelar. Por quê? Porque quando Ele se revela, a operação vem, você vai testemunhar, e as pessoas vão conhecer o seu Deus pela experiência, assim como conheceram na vida de Jó, assim como conheceram na vida da igreja passada, primitiva, digamos assim, conhecerá através da sua vida.
na dimensão. Então há dois tipos: os que veem e os que veem, mas entram. Não, eu quero conhecer mais esse Deus, quero esse mistério aí. Eu quero ser um criador de almas, eu quero ser um pregador da palavra do Senhor, eu quero ser usado em mistério, em revelação, em cura, em poder. Então entra até a dimensão, vai mais além do que já foi até o dia de hoje. Esta é a palavra para nossas vidas nesta noite. Deus está aqui, tocando-nos, falando conosco poderosamente. Então que a partir de hoje nós entremos mesmo na presença do Senhor, não só hoje, amanhã ou depois, mas todos os dias até a volta do Senhor Jesus, meus irmãos, até o arrebatamento. Continuemos servindo esse Deus, porque eu vou dizer para os irmãos, eu sei que às vezes entrar custa alguma coisa. Por quê? João correu, chegou. Pedro correu, chegou. Mas Pedro se esforçou um pouco mais para entrar lá no sepulcro. Tem situações que nós não queremos nem ver, nem enfrentar. Situações, morte, sepulcro, difíceis. Mas o Senhor está te convidando, nos convidando a entrar dentro dessa situação. Lá dentro você vai conhecer quem é o seu Deus. Os meninos entraram na fornalha dentro. Lá dentro o Senhor entrou com eles. Lá dentro dessa dificuldade o Senhor está contigo para te dar vitória para a glória do nome dele. Amém, queridos? Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor nessa hora.